E convidar os irmãos que ficam a voltarem a abrir as vossas Bíblias. Em Filipenses capítulo 3, voltamos a esta carta, ou seja, temos nas últimas semanas olhado então para esta carta que Paulo escreveu àquela comunidade, mas que também tem muitos ensinamentos para nós no século 21. Só relembrando aquilo que foi então o tema da semana passada. Na semana passada falamos sobre maturidade. Falamos sobre a nossa caminhada como cristãos. Uma caminhada de crescimento. Uma caminhada que é difícil, uma caminhada que envolve sacrifícios, mas que é importante para nós crescermos no Senhor. E nós vimos que para que haja crescimento, nós precisamos desprender-nos do passado. Isto é, não podemos ficar presos ao passado. Não podemos olhar para o passado como um para-brisas do carro. Porque senão estamos sujeitos a bater, estamos sujeitos a travar, estamos sujeitos a entrarmos num acidente. Precisamos do passado como um espelho retrovisor que nos ajuda a preparar o presente, que nos ajuda a esperar o futuro. Paulo falava que deixava para trás, abria mão daquilo que tinha conseguido para ser bem-sucedido na obra de Deus. Mas também falamos da necessidade de prosseguir. Não basta deixar o passado, é preciso olhar para a frente. É preciso prosseguir. É preciso perseverar apesar das lutas que possamos vir a travar. Apesar dos obstáculos que possa haver na estrada, nós precisamos continuar a crescer. E Paulo amava muito esta igreja, assim como amava as demais igrejas, e queria que elas crescessem. E quão importante é para nós também o crescimento, tal como acontece com uma criança que gradualmente vai crescendo, vai adquirindo outras habilidades, vai comendo outro tipo de comidas, assim também nós precisamos ir crescendo. Nós precisamos nos alimentar de alimento mais sólido, nós precisamos ter habilidades, competências para continuarmos a realizar a obra do nosso Deus. E hoje vamos falar sobre lados. De que lado é que nós estamos? O apóstolo Paulo vai nos apresentar aqui dois lados. O lado dos inimigos e o lado dos imitadores. Aliás, se os irmãos olharam para o boletim, até eu acrescento um terceiro lado, que é o lado dos incômodos, daqueles que incomodam, daqueles que não fazem nem deixam fazer. Mas hoje, com base no texto, nós vamos olhar exatamente apenas para esses dois lados. Inimigos ou imitadores? Eis a questão que se levanta. De que lado é que nós estamos? De que lado é que nós estamos na obra de Deus? De que lado é que nós estamos diante do nosso Deus? Vamos então ler o texto. Em Filipenses capítulo 3, e vamos ler então do versículo 17. 3:17 em diante. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Nós reparamos pela leitura estes dois lados, estas duas palavras, imitadores e inimigos. Vamos olhar primeiramente para os inimigos. A partir do versículo 18,
nós vemos então ele a caracterizar os inimigos. E o apóstolo Paulo refere que há muitos inimigos. Não são alguns, não são raros, não são exceções, são vários os inimigos. Aparentemente eles não se afirmavam assim. Aparentemente eles estavam dentro da igreja. Paulo fala que, versículo 8, pois muitos andam entre nós, circulam entre nós. Possivelmente Paulo tinha alguém em mente dentro daquela comunidade em Filipos. Pessoas que estavam ali, mas que verdadeiramente não eram filhos de Deus. Não eram imitadores de Deus. Estavam ali infiltrados. Podia ser que tivesse relevo dentro da própria igreja ou não. No entanto, eles estão lá. Eles estão lá entre os verdadeiros crentes. E é claro que isso torna difícil o reconhecimento. Quando o inimigo vem do exterior, é fácil nós estarmos preparados para o combater. Mas quando ele surge dentro das nossas fileiras, é difícil. Porque nós não esperamos que tal aconteça. Qual é o exército que espera que haja entre eles traidores? Que haja entre eles pessoas que se voltam contra eles, que se voltam contra o seu comandante, contra a orientação que lhes dá. Normalmente nós estamos preparados para resistir aos outros. Mas Paulo que já tinha muitos anos de caminhada, ele diz, cuidado, pois muitos andam entre nós. E Paulo já tinha visto isso noutras ocasiões. Ele já tinha visto que havia entre eles lobos vestidos de ovelhas. Lobos que estavam ali para atacar. E por isso Paulo, noutras circunstâncias, já os tinha exortado. Cuidado. Cuidado. Várias vezes já tinha dito. E é claro que essa situação não agrada a nenhum líder. Esta situação não estava a agradar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava profundamente afetado com isso, com essa situação, a ponto de ele exprimir o seu choro. Eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso levava ao choro, levava à tristeza. Ele estava triste. Ele tinha dado origem àquela comunidade. Mas agora vê que nem todos que estão ali são filhos de Deus. Que nem todos que estão ali têm o objetivo de crescerem. Pelo contrário, estão a impedir que os outros cresçam. Estão a condicionar o crescimento dos outros. Porque eles estão ali a fazer a obra não de Deus, mas do inimigo de Deus, o inimigo da igreja, o inimigo dos crentes. Eles estavam lá. E estes que estavam lá podiam ser dois grupos. Por um lado, os judaizantes, que são mencionados no início deste capítulo, no versículo 2, em que Paulo diz, cuidado com estes, poderiam estar lá infiltrados, a apelarem às obras para a salvação, a mostrarem que Cristo não era suficiente, era preciso um pouco mais, era preciso complementar, era preciso a circuncisão, era preciso participar das festas, era preciso absterem-se de determinados alimentos. Mas também havia um outro grupo que eram os libertinos, aqueles que diziam, façamos tudo o que quisermos com o nosso corpo, isso não há problema. O espírito é uma coisa, o corpo é outra. Aquilo que eu faço com o meu corpo, diziam eles, não importa. Eu posso usar do meu corpo à vontade, porque o meu espírito ele está seguro. Por isso, uso e abuso do meu corpo, do nosso corpo, não há problema. Por isso eles envolviam-se em sensualidade.
eles envolviam-se em orgias. Não tinham qualquer problema, porque eles faziam a distinção. Distinguiam o corpo do espírito. É nos libertinos. E nós temos também que ter cuidado para também não cairmos neste grupo. Não caímos no primeiro, em que achamos que temos que complementar alguma coisa à obra de Deus, ou então cair neste, que achamos que podemos fazer qualquer coisa. O que importa é o espírito. O que importa é o domingo. O que eu faço segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não importa. O que importa é que domingo eu esteja com um ar de santo. Que eu me comporte muito bem. Que eu tenha um bom comportamento. E nós podemos muito facilmente correr esse risco de fazer a diferença entre domingo e os outros dias. Mas todos os dias devem ser vividos para a glória de Deus. Quer estejamos juntos, quer estejamos cada um na sua casa, cada dia deve ser vivido para a glória de Deus. Mas então havia estes dois grupos, judaizantes por um lado, gentios libertinos por outro, e estavam a ser inimigos. Inimigos. E ele vai dar algumas características. Como identificar estes inimigos? Estes inimigos que caminham para a perdição. Reparem que a primeira coisa que ele vai dizer no versículo 18 é: cuidado, o fim deles é perdição. Ele começa logo pelo fim. Ele podia apresentar as características e depois dizer: o fim é este. Mas não. Logo para alertar, ele diz, começa pelo fim. A falar sobre o fim. O fim deles é a perdição. E a palavra para fim aí está relacionada com condenação eterna. A condenação destes é a perdição. Estão perdidos. Caminham para a perdição. Então, ele apresenta algumas características. Primeiro, cultuam-se a si mesmos. O Deus deles é o ventre. É o ventre. Eles cultuam-se a si mesmos, eles buscam a sua glorificação, a sua exaltação. Eles não estavam ali para glorificar a Deus. Eles estavam ali para se glorificarem a si mesmos. Eles procuravam promoção. Eles procuravam destaque. Eles só pensavam em satisfazer os seus desejos egoístas. Faziam tudo isso para quê? Para elevação pessoal. Tal como os fariseus no tempo de Jesus buscavam isso, também estes buscavam, então, exaltação. O Deus dele é o ventre. O que importa é satisfação. O que importa é saciarem-se com comida e com outras coisas. Tinham essa preocupação. Não estavam minimamente preocupados em honrar o Senhor, nem o reverenciarem. Mas também diz, cuja glória deles está na sua infâmia, ou cuja glória é para a confusão deles. Eles vangloriavam-se no seu próprio esforço. Vangloriavam-se dos seus pecados. Vangloriavam-se da sua liberdade. Quando na verdade não era liberdade, era libertinagem. Vangloriavam-se. Eles diziam, posso, ou eles diziam, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas. Eles seguiam o slogan lá de Corinto. Todas as coisas me são lícitas. É lícito. No entanto, Paulo vai dizer todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, eles tinham esse slogan, todas as coisas me são lícitas, vangloriavam-se. Mas isso era para a vergonha deles.
iria resultar na vergonha deles. Mas diz mais ainda, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que importava para ele era o palpável, era o hoje, era então aquilo que podiam alcançar, as coisas terrenas. Eles não tinham nenhuma preocupação em guardar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e aonde nem ladrões não minam nem roubam. Não, eles não estavam preocupados com o tesouro no céu. Eles estavam preocupados com o tesouro na terra. Era essa a sua preocupação. Estes são os inimigos. São aqueles que só olham para o seu umbigo. São aqueles que só se preocupam consigo. São aqueles que fazem as coisas com interesse. Não fazem para glorificar a Deus. Não têm um espírito humilde naquilo que fazem. Pelo contrário, vangloriam-se nas suas obras, nas suas realizações. E Paulo chora. Paulo chora porque, infelizmente, estes estavam lá. Infelizmente, estes estavam a minar a igreja. Infelizmente, estes estavam a criar embaraço àqueles crentes que queriam crescer. Mas ele vai apresentar um outro grupo, dos imitadores. Se por um lado ele reconhece este grupo e procura desmotivar qualquer um a seguir este grupo, agora ele fala do grupo no qual eles devem estar. Imitadores de Cristo. E ele começa no versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observais que ando segundo o modelo que tendes em nós. Como assim? Acabou de falar que imitadores de Cristo, agora ele está a dizer imitadores de Paulo. Meus imitadores. Mas precisamos ter em atenção aquilo que Paulo também disse. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Logo, Paulo imitava Cristo. E o que está a pedir é que eles façam o mesmo. Que eles possam olhar para o seu exemplo, porque às vezes é preciso haver uma referência para se imitar. Alguém presente. E Paulo apresenta-se a si como exemplo, não apenas a si. Reparem que Paulo não tem orgulho de achar que é o único. Não. Ele vai falar também de outros, e observais que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele já tinha falado de dois anteriormente. Timóteo e Epafrodito. Já tinha falado destes que por amor à obra tinham dado as suas vidas. Então, vemos aqui que Paulo está a pedir que eles pudessem seguir o exemplo destes, imitarem. Porque ao fazer estavam a imitar a Cristo. Estavam a imitar aqueles que se tinham entregado por eles. E é disto que o mundo precisa. O mundo precisa de imitadores de Cristo. Mais do que bonitos discursos, mais do que bons oradores, o mundo precisa de pessoas íntegras, de pessoas que sejam cartas vivas de Deus, de Cristo neste mundo. Paulo então apela a imitar. E ele vai dizer, aqueles que imitam a Cristo, aqueles que procuram crescer em Cristo, eles têm uma pátria extraordinária à espera deles. No versículo 20 ele diz, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. E os filipenses entendiam muito bem esta imagem. Porque eles pertenciam a esta cidade, Filipos. E Filipos era uma colónia romana que tinha os mesmos direitos que tinham os cidadãos romanos nascidos em Roma. Tinha os mesmos direitos. Era uma colónia privilegiada. Uma colónia, então, onde os moradores tinham regalias, tinham privilégios. E eles sabiam o que era ter regalias. Sabiam o que era ter privilégios como cidadãos romanos. Eles podiam gloriar-se da sua cidadania.
Mas mais importante do que a cidadania terrena que eles tinham, o apóstolo Paulo vai dizer: a nossa cidadania é celestial. A nossa pátria está nos céus. Está lá. Nós pertencemos à cidade celestial. Nós pertencemos a uma outra pátria. Este mundo é um mundo de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. No entanto, nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos de passagem. Então, se estamos de passagem neste mundo, por que nos agarramos às coisas deste mundo? Como se nós vivêssemos aqui eternamente. Por quê? Faz algum sentido? Faz algum sentido agarrarmos às coisas deste mundo se isto tudo é passageiro? Se nós temos um princípio e um fim, não sabemos quando vai ser o fim. O apóstolo Paulo está a levá-los a olhar para aquilo que está para além deste mundo. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aguardar. Aguardar aquele que ascendeu aos céus, aguardar aquele que fez a obra por eles. Esse vai voltar para os levar para junto de si. O nosso tempo aqui na terra é muito breve. E é maravilhoso nós sabemos que a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria encontra-se lá. Pátria que Jesus foi preparar para cada um de nós, morada. E Ele há de voltar para nos levar para junto de si. Teremos então essa pátria. No entanto, enquanto isso não acontece, nós vemos, ou nós constatamos que há transformação. Mas a verdadeira transformação, ela vai ocorrer quando Cristo voltar. Nós ainda não somos perfeitos, mas devemos continuar a caminhar para a perfeição. Mas ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte é o mesmo poder que nos há de ressuscitar, e nós seremos transformados. Nós herdaremos um corpo glorificado, porque nem a carne, nem o sangue herdarão o reino dos céus. Isso vai acontecer. Ele apela para esta certeza, porque aquele poder que atuou em Jesus Cristo é o mesmo poder que vai atuar em nós. Porque o nosso Senhor é todo-poderoso. Ele tem o poder de dar a vida e reassumi-la. Tem o poder de guardar o seu rebanho e transformar todos os acontecimentos da história em bênção para o seu reino. E então, diante desta exposição, versículo 1 no capítulo 4, em que, por um lado, manifesta o carinho que tem por eles, tratando-os por amados, fala que tem saudade dele, fala da sua alegria, que eles são, então, o reconhecimento de que a sua obra valeu a pena, mas ele diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. E esta exortação que fica para nós. Nós vivemos num mundo de contradições. Nós vivemos num mundo onde encontramos diversos tipos de pessoas. E às vezes nós decepcionamos-nos com as pessoas. Às vezes nós decepcionamos-nos com as condutas das pessoas. E às vezes essa decepção leva-nos a esfriarmos na nossa fé. A por vezes abandonar tudo por causa daquela pessoa, daquela. E Paulo estava preocupado que aqueles crentes pudessem ceder aos inimigos da cruz de Cristo. Pudessem começar a olhar para o mundo de uma outra perspectiva
que não da perspectiva de Cristo. E por isso, depois de ele apresentar os dois lados, os inimigos e os imitadores, ele deixa uma exortação. Permanecei neste modo, firmes no Senhor. E nós devemos, irmãos, permanecer firmes no Senhor. Foi o Senhor que nos salvou. E é Ele que merece ser glorificado. Apesar, por vezes, das exceções que nós possamos ter com alguém, com algum irmão, é ao Senhor que nós servimos, é ao Senhor que nós amamos, é Ele que nós queremos glorificar. E por isso que nós possamos permanecer firmes, que nós possamos permanecer firmes no Senhor e com Ele crescer dia após dia, até o dia em que Ele vai voltar, para nos levar para junto de si, para que então possamos habitar eternamente naquela pátria, na nossa pátria celestial. Possamos lá estar, não com o nosso corpo que hoje sofre, que hoje está doente, que hoje tem fragilidade, mas com um corpo glorificado, aonde não vai haver mais doença, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais luto, porque teremos um corpo glorificado, perfeito, para viver toda a eternidade. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que possa renovar a nossa fé, que possa estar a trabalhar em nós, para que nada neste mundo nos afaste de Deus e para que cada vez mais nós possamos ser imitadores de Cristo, a ponto de dizer como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que assim seja. Que o nosso desejo seja cada vez mais ser como Cristo.